Fala galera, beleza? Então agora aqui para finalizar o que seria a construção da nossa super fonte de 24 volts. Antes só lembrando que eu acho que eu não mencionei uma questão importante, que é o seguinte: o negativo da fonte, ele está aterrado na carcaça, ou seja, a carcaça toda também é negativa. Então, na hora de fazer a colocação aqui dentro da caixa, você não pode, digamos assim, manter contato entre as duas fontes, beleza? Para não ter esse contato, você pode utilizar uma fita isolante, faz duas camadas ali entre o ponto que você está colocando uma sobre a outra, ou colocar alguma chapinha, seja de plástico, de madeira, alguma coisa não condutiva. Porque se uma ficar pegando na outra, na hora que você for fazer a combinação de voltagens, o que vai acontecer? Vai entender que elas têm o mesmo negativo em comum. A partir do momento que você ligar o positivo no negativo da outra, vai fechar curto, ou seja, vai desligar a fonte. Tá? Então não pode deixar uma carcaça metálica encostada na outra. Tem que separar de alguma maneira. Beleza? Então vamos lá. Então tá feita aqui a caixinha, tudo no seu devido lugar. Essa parte frontal eu fiz de maneira que ela tá fixa aqui, ó, por dois parafusinhos. Eu colei um pedacinho de madeira aqui, tem um parafuso por cima e um por baixo. Se eu quiser abrir aqui para alterar alguma coisa, simplesmente eu abro aqui. A parte de trás é colada, ventilação liberada aqui, entrada de ar na lateral. Beleza. Então, para quem está vendo ao acaso, tem toda uma sequência de vídeo mostrando como fazer a construção dessa fonte. A composição básica dela é duas fontes de computador, beleza? E cada uma delas oferece a possibilidade de 3 voltagens, seja 3, 5 ou 12 volts, ou aproximadamente essas voltagens, já que pode variar um pouquinho. E além disso, apesar do título aí estar como uma super fonte de 24 volts, você vai ter a possibilidade de combinação de voltagens para obter outros tipos de voltagem. Por exemplo, você pode combinar 2, 3 volts e obter 6, ou 2, 5 volts para obter 10 e assim por diante. No nosso caso aqui, a principal seria a voltagem de 24 volts, beleza? Quem acompanhou também sabe que o botão de acionamento da energia elétrica é um botão comum para as duas fontes. Já aqui na frente, tem no painel de forma independente a possibilidade de acionar cada uma das fontes. Ou ligar só a fonte 1, ou ligar só a fonte 2, ou ligar as duas fontes, que é quando se vai fazer uma combinação de voltagens. Beleza? Então a tomada já está ligada lá, vou simplesmente ligar o botão. Tá? Nesse momento já tem a possibilidade de acionar as fontes, mas ela só entra em funcionamento a partir do momento que se liga por aqui, ó. Então vou ligar a primeira fonte. Percebe que a ventoinha já está rodando. E vou ligar a segunda. Beleza? E agora a de baixo aqui. Então agora eu vou testar de forma independente cada uma delas. Vou deixar o multímetro aqui na opção de 200. Porque tem a 20 e tem a 200. Só que a 20 na hora que testar 24 já passa. Então dá erro no multímetro. Então tem que deixar no 200. Então, primeiro testando a fonte 1, é o negativo dela aqui, ó. Aqui já tem 12, o que seria o 12 volts, que está com 11.8. 5 volts, que está com 4.9. E 3 volts, que está com 3.2. Agora aqui a fonte de baixo, o que seria o 12, aqui está bem abaixo, 11.4. Aqui está com 5.1 e 3.1. Beleza. As duas fontes funcionando de forma independente, tudo certinho. Outra coisa que eu mencionei e precisaria fazer é o jumper, que vai servir simplesmente para ligar uma fonte na outra quando for fazer a combinação. E fiz também esse rabichinho aqui, ó, de maneira que
Enfim, se você vai utilizar no equipamento fixo, depois que você selecionou aqui as voltagens que você precisa, fica mais fácil de você emendar os fiozinhos aqui, já que é simplesmente soltar o parafusinho e colocar o fio, tá? Para quem vai utilizar de forma, digamos assim, para fazer testes e essas coisas, seria interessante utilizar aquela garrinha jacaré, beleza? Então vamos lá, vamos começar pela combinação do que seria os 24 volts, que é a que vai ser utilizada no meu caso e que dá nome aí ao título do vídeo, ou da sequência de vídeos. Então, nesse caso, como eu mencionei, é uma ligação em série, ou seja, é a mesma ligação de quando você pega uma pilha de 1,5 volt, pega outra pilha de 1,5 volt, liga uma, digamos assim, atrás da outra, e aproveita as extremidades. Então, uma pilha de 1,5 volt com 1,5 volt vai dar uma pilha de 3 volts, beleza? Então, seria, você pega o negativo de uma pilha, o positivo vai no negativo da outra e você pega o positivo desta outra. A mesma coisa aqui. Então, a princípio, aqui vai ser a nossa saída que vai para o equipamento. Seleciona qualquer um dos negativos, ou da fonte 1 ou da fonte 2. Nesse caso, vamos pegar o negativo da fonte 1. Coloca aqui a porca-borboleta. Beleza. Se eu estou aproveitando o negativo da fonte 1, já sei que eu tenho que aproveitar o positivo da fonte 2, de acordo com a voltagem que você vai querer combinar. Então, no nosso caso, é o 24 volts. Então, da fonte 2, eu tenho que utilizar o positivo 12 volts. Beleza? Então, eu vou colocar aqui, ó, positivo 12 volts. Porquinha, pequenininha. Então aqui, eu achei mais bacana fazer assim, com essas porquinhas e tal. Essa porquinha borboleta ainda é bem melhor do que a porquinha comum, que é bem pequenininha. Mas poderia ser aqui também aqueles tipo de plug, de encaixe, alguma coisa assim. Tá, então eu peguei o negativo de uma fonte, peguei o positivo 12 volts de outra. Agora, para fazer a interligação de uma fonte na outra, a gente vai utilizar o que seria o jumper. Beleza? Então, no caso aqui, também eu vou pegar o que seria o 12 volts daqui. Dessa daqui eu vou pegar o 12 volts positivo. Opa. (12 volts positivo). E vou ligar na outra fonte no negativo. Então, seria a mesma coisa que eu estivesse conectando uma pilha atrás da outra. Então, é importante aquela questão que eu mencionei no começo do vídeo. A carcaça da fonte não pode estar em contato uma com a outra. Porque senão, nesse momento que você está ligando positivo aqui, ela entenderia que você está fechando curto aqui e desativo. Beleza? Então já tem a combinação. Você vai pegar o negativo de uma fonte, vai pegar o positivo de outra. No caso aqui a gente precisa do positivo da outra de 12 volts. Beleza? Então essas já são as entradas que vão para o seu equipamento, para o que você for ligar. Aí você faz a interligação das duas. Dessa você vai aproveitar 12 também. Você vai pegar o positivo 12 e vai ligar no negativo dessa. Seria a mesma coisa que está ligando uma pilha atrás da outra. Agora aqui vamos testar aqui no multímetro. Então aqui está o positivo e aqui está o negativo. E está dando ali, ó, 23,4. Enfim, aqui é a combinação das fontes. Uma está dando 12, a outra está dando 11,4. Mas seria o nosso 24 volts, beleza? Então aqui, ó, da mesma maneira, vamos dizer o seguinte. Desta fonte aqui, ó, já está vindo 12 volts, beleza? Se eu colocar aqui, ó,
e aproveitar isso daqui, eu vou ter 24, que seria 12 mais 12, beleza? Se eu pegar e sair esse fio daqui, ó, vai ter 17, porque tá utilizando 5 dessa de baixo e 12 dessa. E se eu utilizar aqui, aproximadamente 15 volts, beleza? E assim por diante, da mesma maneira que se você precisasse de uns 6 volts, a ligação seria essa primeira ligação aqui, que está saindo daqui dessa fonte para essa, você deveria começar do 3. Então você poderia combinar 3 com 3, 6, 3 com 5, 8 ou 3 com 12, 15. Da mesma maneira, se saísse daqui o 5 da primeira fonte, então você teria 8, você teria 10 e você teria 17, beleza? Então aí vai da combinação e da necessidade de cada um, beleza? Então é isso aí, galera. Gostou do vídeo? Dá um joinha, inscreve no canal que em breve estarei postando mais vídeos. Falou?